Esse é o segundo vídeo sobre arcadismo no Brasil e nele vamos tratar especificamente de dois autores, Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa. No primeiro vídeo, falamos do contexto histórico e elementos iniciais, características do que foi o arcadismo ou o neoclassicismo. Bom, Tomás Antônio Gonzaga, ele foi jurista, ele foi poeta, ele foi ativista político, ele teve uma participação muito ativa na Inconfidência Mineira. Viveu 56 anos, né, que é um período razoável para a época, 1744, data de nascimento, em Portugal, no Porto, e morre em Moçambique, em 1810, degredado. As principais obras do Tomás Antônio Gonzaga são Marília de Disseu e Cartas Chilenas. O Marília de Disseu é uma sequência de poemas líricos. Seria melhor chamado Disseu de Marília, mas aí o patriarcado, né, não toleraria um Disseu de Marília, porque é como se o masculino pertencesse ao feminino, o que seria absolutamente impossível para aceitação do patriarcado da época. Bom, em 1782, né, o Tomás Antônio Gonzaga ele vai para Portugal, ele estuda em Portugal e retorna para o Brasil. Em 1782, ele, com 38 anos, ele retorna para Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, e conhece uma menina de 16 anos, chamada Maria Doroteia. A Maria Doroteia acaba inspirando, né, o Marília, e acaba o nome Doroteia acaba virando Doroteu, né, em Cartas Chilenas. Bom, essa diferença de idade, ele com 38, a menina com 16, isso é absolutamente natural para o período. E, aliás, isso vai gerar uma das frustrações da vida dele, porque ele não chega a se casar com a Maria Doroteia por conta da prisão. Bom, em 1789, né, quando para o ano em que o casamento dele com a Maria Doroteia é marcado para esse ano, 1789, como ele era procurador, ele era um funcionário público do governo e ele seria transferido para Salvador. E essa transferência em nada não agradava aos pais da Maria Doroteia, né, deixá-la ir para Salvador com ele. E os pais da Maria Doroteia eram mais ricos do que ele. Então havia também essa relação de poder econômico, né? Ele era um servidor público. Mas o casamento não chega a acontecer, embora seja marcado para 1789, porque ele é preso exatamente nesse ano. E isso vai gerar, mais tarde, uma frustração que vai aparecer na obra dele, né, em Marília de Disseu. A princípio, ele é condenado para uma pena de 3 anos na Ilha das Cobras, né? Ele é condenado por conta da participação na Inconfidência Mineira. Os primeiros 3 anos dessa pena ele cumpre na Ilha das Cobras, aqui no Rio de Janeiro, no litoral do Rio de Janeiro. Mas, terminados esses 6 anos, ele é degradado, ou seja, ele é exilado e mandado para Moçambique. Em Moçambique, ele toca a vida normal, né, com a frustração de não ter casado com a sua Doroteia, mas ele toca a vida, ele trabalha lá também, ele exerce a advocacia, acaba também se tornando agente do governo, trabalhando para o governo lá, se tornando um cara muito bem sucedido, e se casa com a filha de um comerciante de escravo, muito rico. E ele chega a Moçambique numa condição ruim, né, porque ele chega a Moçambique numa condição de degradado, né, de expulso do seu país para ficar por lá, até a morte, o que de fato acontece, ele morre lá. Só que ele conhece esse comerciante de escravo, né, por conta do trabalho que passa a exercer, e a filha dele é lhe dada em casamento, Juliana, se não me falha a cachola, o nome dela. Já eu conferi aqui para ter certeza nas minhas anotações, Juliana Mascarenhas.
Ele acaba enriquecendo, ele acaba se tornando um cara muito respeitado também lá em Moçambique, tá? Mas permanece a frustração, né, de não ter vivido aquele primeiro amor. Esse casamento com Juliana Mascarenhas mais parece um casamento arranjado ou algo assim, né? E a grande contradição é ele se casar com a filha do comerciante de escravos, né? Justamente um cara que era contra a escravidão, né? Porque o Tomás Antônio Gonzaga era contrário à escravidão. Bom, foi um escritor admirado pelos poetas das gerações seguintes, né, como Castro Alves, como Casimiro de Abreu. As obras dele, Tratado de Direito Natural, que é mais, né, ligado a essa área jurídica que ele sempre exerceu, Marília de Disseu. É bom lembrar que esse poema, Marília de Disseu, ele é publicado em 3 etapas. A primeira etapa em 1792, a segunda etapa em 1799 e a última etapa, publicada em 1812, após a morte dele. Na verdade, não foi ele que escreveu, tá? Mas as duas primeiras partes, sim, sabe-se que essa terceira parte não foi escrita por ele. E Cartas Chilenas, que é publicada em 1863, né, juntas no livro. São 13 cartas, mas a publicação como livro é bem depois da morte dele, né, que é uma crítica, Cartas Chilenas é uma crítica pesada ao governo colonial. Bom, os temas, né, do Tomás Antônio Gonzaga em Marília de Disseu, o pastoril, né, o bucólico, né, aquelas ideias bucólicas da vida simples. Aí, na segunda parte da obra, ele já apresenta características pré-românticas, né, em que ele já fala de sentimentos, né, daquilo que está no seu coração, e não mais simplesmente aquela obra comedida como era a poesia Árcade. Bom, a figura de Marília, a pastora, né, porque a obra Árcade também tem essa característica, o poeta exerce o papel de um pastor que vive num lugar simples, né, e aí ele escreve para uma musa pastora, e aí ele usa pseudônimos para isso. Então, o Tomás Antônio Gonzaga, ele é Disseu, né, e ele escreve para Marília, daí Marília de Disseu. Bom, vamos lembrar o seguinte, na primeira parte da obra Marília de Disseu, ele está livre, tá? Então ele escreve em liberdade. Então nessa parte que ele escreve em liberdade, ele fala da fidelidade amorosa, da iniciação amorosa, da alegria de quem ama, dessa busca pela simplicidade, ora em cenários de Minas Gerais, ora em cenários da Europa, mas sempre um cenário de simplicidade. Na segunda parte, ele está preso, ele escreve a segunda parte já preso. E aí ele escreve sobre o desalento, a mágoa da separação da sua amada Maria Doroteia, o infortúnio, a injustiça, porque ele se declara inocente, então ele cumpre toda essa pena, né, com o sentimento de estar sendo injustiçado. Então é isso que aparece na segunda parte da obra. Tá? A Marília da obra, ela não pertence ao mundo real. Ela é uma figura simbólica, representativa, é uma musa idealizada. Em partes do poema ela aparece loira, em outra parte aparece morena. Há alguns críticos, inclusive, que falam disso como uma contradição, como um equívoco cometido pelo autor, o que é possível também que tenha acontecido. E é um monólogo, a obra inteira é um monólogo, somente o Disseu fala, né? Não tem a resposta da Marília. Marília não se pronuncia na obra. Como eu disse no início, bem que poderia ser Disseu de Marília, mas o patriarcado, né, o próprio Tomás Antônio Gonzaga e da sociedade em que ele viveu, né, não permitiria isso. É uma obra fofa, né? É muito bonitinho, o texto é muito bonitinho, né, já que trata dessas propostas de vida simples com sua Marília. A segunda obra que eu quero comentar é Cartas Chilenas, né, que eu já me referi no início do vídeo também. São 13 cartas. Essas cartas circulam em Vila Rica, mas como elas têm como foco fazer uma crítica violenta ao governador de Minas Gerais, então ela é toda um jogo de disfarce.
Tá? Então, assim, quem escreve as cartas é Critilo. Critilo, olha o nome da obra, Cartas Chilenas. Essas cartas são escritas em forma de poemas. Tá? Critilo supostamente seria um morador de Santiago do Chile, porque as cartas são todas enviadas, assinadas de Santiago do Chile, mas na verdade todas foram escritas em Vila Rica, em Minas Gerais, hoje Ouro Preto. Então quem escreve é esse Critilo, e de Santiago do Chile, supostamente. O destinatário é o Doroteu, né? Doroteu que seria uma versão masculina de Doroteia. E o assunto das cartas é sempre o governador, um governador chileno, que na verdade é o governador de Minas Gerais, então que aparece na obra com o nome de Fanfarrão Minésio. E o Fanfarrão Minésio, na verdade, é o governador Luiz da Cunha Menezes, né, que era o governador de Minas no período da Inconfidência Mineira. Tá? E a obra, ela é todo esse jogo de disfarce. Agora, ele pega pesado, ele critica, ele faz críticas ao Fanfarrão Minésio desde a chegada dele ao Chile, supostamente, né, na verdade a Minas Gerais, e aí comenta sobre as fanfarronices dele, a hipocrisia política, uma falsa moralidade, as injustiças, o abuso do poder, até de uma festa do casamento dele, uns micos pagos nessa festa, as cartas tratam. Vale muito a pena a leitura. São 13 cartas em forma de poemas. Isso só se tornou livro em 1863. Durante muito tempo se discutiu, na verdade, se aquelas cartas teriam sido escritas por Tomás Antônio Gonzaga ou não, já que ele não assinou nenhuma delas. Um outro autor que eu gostaria de falar também do arcadismo é o Cláudio Manuel da Costa. O Cláudio Manuel da Costa foi um advogado, ele foi um minerador, ele foi um poeta, também daquele mesmo grupo do Tiradentes, né, das minerações, aquela coisa toda. Ele vive 60 anos, né, 1729 a 1789, ele nasce lá mesmo em Mariana, Minas Gerais, e ele é amigo de Aleijadinho, ele teria certamente dado mais espaço ao Aleijadinho, mais acesso, contribuído para a produção do Aleijadinho de alguma forma. Acredita-se que o Tomás Antônio Gonzaga tenha tido ao longo da sua vida ligações com os Illuminates, que seria uma sociedade secreta, né, que é uma sociedade secreta, e que com tendências iluministas, e que influenciou muitas revoluções. O Cláudio Manuel da Costa teria feito parte desse grupo. Ele estuda em Portugal, como acontece com as pessoas bem-sucedidas da época, né? Aos 20 anos ele vai para Portugal, ele faz faculdade em Portugal, volta para Minas Gerais, se torna procurador, secretário de Estado, né? Uma figura muito importante e rica. O pseudônimo que ele usa é Gloucester Saturnium. Tá? Os poemas vale muito a pena ser lido. Ele é um cara que oscila do barroco para o arcadismo. Aos 60 anos de idade ele é preso, acusado de ter participado daquela conspiração, né, da Inconfidência Mineira, e aí nessa prisão ele supostamente comete o suicídio. Discute-se muito esse suicídio, né? Acredita-se, um grupo acredita muito mais em envenenamento. A forma como o suicídio é descrito em documentos da época cria uma suspeita absurda, porque o cara teria cometido suicídio usando cadastros de um short, e teria prendido esses cadastros a uma prateleira, e quer dizer, os especialistas garantem que era impossível cometer o suicídio daquela forma, ele não tinha onde se pendurar. Então ele teria que ter ficado numa posição, né, porque tem aquela coisa do instinto, mesmo que você queira cometer o suicídio, mas na hora, né, que você está morrendo, o instinto fala mais alto, e não havia espaço ali, né, para isso, né, nem condições na prisão. Então acredita-se muito mais em envenenamento. A própria Cecília Meirelles, muito mais à frente, né, já agora nos anos 1900, ela tem um poema em que ela trata da morte do Cláudio Manuel da Costa como sendo envenenamento e não suicídio. Em vida, como eu já disse, ele foi um sujeito muito bem sucedido profissionalmente, ele foi advogado das principais figuras de Vila Rica, né, atual Ouro Preto. Ele chegou a ser respeitado como poeta em Portugal, né, o que não era pouca coisa, ser um poeta brasileiro respeitado em Portugal. Há boatos, né, a questão é que acontece com ele depois de morto, porque em vida ele foi muito respeitado, mas ele é preso aos 60 anos e morre aos 60 anos, e aí começam as teorias, né, muita gente divulgando a época em que ele teria cometido suicídio por peso na consciência, porque teria traído os amigos da Inconfidência.
Outros tentam destacar que a participação dele na Inconfidência não foi tão grande assim, com base em documentos, em depoimentos da época, mas nos depoimentos, na verdade, ele tenta minimizar a participação dele na Inconfidência justamente preocupado com uma pena menor, né? Não que tenha sido pequena essa participação. Ele foi muito amigo do Tomás Antônio Gonzaga. Alguns acreditam, né, que ele estaria deprimido, assim, tem um relato de um padre, do padre confessor, que no dia anterior ao suicídio ele estaria muito deprimido, e aí no dia seguinte ocorre o suicídio. Então, mas, na verdade, a questão toda é as condições desse suicídio, como se suicidar nas condições relatadas em documentos da época. Então, acredita-se há muito mais sentido no envenenamento, né, uma vez que ele era uma persona non grata naquele momento, né, de participação da Inconfidência. São esses dois autores principais, né? Além deles tem o Silva Alvarenga e tem o Alvarenga Peixoto. Mas esses dois, né, o Tomás Antônio Gonzaga e o Cláudio Manuel da Costa, são os principais autores, sem dúvida alguma, desse período Arcade brasileiro. É isso então, galera. Até o próximo vídeo. Abraço para quem for abraçável, beijo para quem for beijável.